bom, gente? Boa tarde. Que Jesus esteja conosco e que os mentores da casa nos ajudem a passar para vocês um pouquinho do estudo de hoje. E como é interessante sempre, né? A página que foi aberta aqui tem tudo a ver com o trabalho que a gente vai desenvolver hoje. Foi o acaso, só o acaso, né? Então, a gente vê que a gente já está sendo amparado, né? Muito antes, a gente já está sendo amparado. Então, no nosso último estudo, quem esteve aqui, talvez lembre, quem não está, vou lembrar rapidinho. Nós vimos dicas bem práticas, dicas para a gente colocar na nossa vida diária, né? E essas dicas nos ajudariam a alinhar os nossos pensamentos com as nossas palavras e com as nossas ações. Assim, né, nessa prática diária, usando essas pequenas dicas, nós estaríamos alcançando aquela desejada evolução espiritual. Alguém estava aqui da outra vez? Alguém lembra que a gente deu algumas dicas? Fez esse levantamento de dicas? Então, hoje nós vamos trabalhar, nós vamos começar a fazer um estudo aprofundando as dicas, né? Hoje nós vamos focar na análise dos nossos atos e, mais especificamente, dividindo isso em áreas, né? Esse hábito da gente fazer essa autoanálise, ele nos leva a reconhecer os nossos erros e os nossos acertos. Claro, porque a gente não erra só, né? A gente também acerta. Então, a gente vai começando a perceber o que a gente está fazendo de bom, o que está sendo legal, o que está sendo produtivo e aonde que a gente está, né, cometendo o mesmo erro, caindo no mesmo vício, na mesma roda, né, sem sair dali. Essas atitudes repetitivas, elas vão acontecendo, e a gente até brinca, né, a gente vai entrando no piloto automático. E também a gente consegue perceber que máscaras que a gente vem usando, né? Porque a gente usa máscaras, né? Então, muitas vezes, tudo que acontece, a máscara do coitadinho, né? Ai, coitadinho de mim, ai, eu sou um infeliz, ai, meu Deus, Deus não faz nada para mim, dá tudo para os outros, não dá nada para mim. A gente não usa essa máscara de vez em quando? Tem uns que usam essa, tem outros que usam outras máscaras, né? Tem a máscara da doença. A pessoa não tem vontade de ficar curada, porque se ela ficar curada, ela não vai ter mais atenção, né? Então a gente vai adquirindo hábitos, né? E incorporando esses hábitos como se eles fossem realmente uma máscara, uma vestimenta, uma armadura de proteção, né? Que a gente acha que está ficando protegido com aquela atitude. Mas e com o hábito da autoanálise, a gente vai conseguindo, né, observar exatamente quais são esses movimentos, que artifícios que a nossa mente está usando, né, para ficar no mesmo ponto. Às vezes é uma zona de conforto, né? Por exemplo, essa da questão de estar sempre doente, ter alguém sempre do nosso lado passando a mão, paparicando, cuidando. Né? É uma zona de conforto, a gente não quer sair dali. Mas a gente precisa observar isso. Com o trabalho de autoanálise, a gente vai descobrindo essas coisas. E eu coloquei para vocês, então, que essas dicas, né, que seria uma delas a análise dos nossos atos, deveriam ser feitas todos os dias. Porém, hoje, né, antes de tudo, já vou dizer, vocês podem me xingar, eu tenho duas mães. Uma que está lá no céu e outra que fica aqui, é uma mãe imaginária para vocês xingarem. Vão poder me xingar hoje à vontade, não tem problema. Né? Porque o que eu vou tentar fazer hoje? Eu vou tentar provocar vocês. Porque a gente vai fazer exatamente uma autoanálise, só que vai aprofundar essa autoanálise para que ela depois sirva de base para que a gente faça todos os dias, né? Mais suave. E hoje a gente vai tentar fazer provocação com vocês, provocar mesmo, tá? Então pode xingar, também não tem problema. Mas xinga essa mãe imaginária, tá? Que está no céu, não. Então, para facilitar, o que a gente fez, né? Porque o assunto acaba ficando longo. Então, para facilitar, não adianta também correr e não, né, deixar a coisa faltando.
Então, o que a gente fez? A gente dividiu a nossa vida em áreas, né? E a gente hoje vai trabalhar com a área profissional e financeira, tá? Então, o que a gente tem feito dessa nossa vida profissional, da nossa vida financeira, já caiu aqui sobre a riqueza. Vocês veem só? Então, vamos tentar provocar vocês com relação a isso. Vou fazer várias perguntas durante todo o tempo que a gente estiver fazendo o estudo, a gente vai estar fazendo pergunta provocativa, né? Que vocês vão, fiquem refletindo sobre isso, levem essa reflexão mais para frente, aprofundem essa reflexão, tá? E aqui é a base, então, para que depois vocês possam fazer isso todos os dias, num nível, claro, né? Não, de repente, todo dia não dá para a gente ir tão fundo, mas que todo dia a gente esteja se lembrando também dessa questão, né? Então, nós escolhemos a área profissional e a financeira porque elas têm muita ligação, né? Então, como é que anda seu trabalho? Está tudo bem nessa área? E aí, você gosta do que faz? Não, pode ser que eu deteste o que eu faça, né? Não sei. Como é que tá? Tá? E o seu ganho? Será que o seu salário está justo? Será que você trabalha mais e ganha menos do que deveria? Algo vai mal nessa área profissional? Se algo vai mal, então você deve se observar. Observar mais profundamente. Por quê? Porque você precisa descobrir o que é que está travando, né? O que é que está impedindo que a área profissional vá bem, né? E o primeiro passo, então, é você descobrir, identificar o que está acontecendo comigo. Por que está a minha vida profissional está tão emperrada, né? Então, há que se ter coragem e olhar e observar para ver o que está acontecendo aí, né? Então, o caminho para a resolução é encarar de frente. Fugir não adianta, né? Quanto mais eu fujo, mais eu carrego o problema. Então, todos nós recebemos dons e talentos do Criador, né? Você conhece os seus dons? Você conhece os seus talentos? Reconhece? O que você faz bem feito? Eu posso ser uma cozinheira, mas eu sou uma excelente cozinheira. Eu posso ser uma costureira, mas eu sou uma excelente costureira. Eu tenho dom para costurar. Claro que a gente pode aprender a fazer muitas coisas. A nossa inteligência é imensa. A gente pode aprender a fazer, né? Tudo a gente pode ser treinado para fazer. A gente pode treinar, fazer um curso para ser um bom vendedor, para ser um bom professor. Mas a gente vai ser realmente bom quando isso é um dom, quando isso faz parte da nossa alma. Porque aí a gente vai fazer de uma outra forma, né? Se você já reconhece seus dons e seus talentos, se você não reconhece, vai refletir bem sobre isso, tá? E se você já reconhece, você os tem usado no seu trabalho, ou o seu trabalho não tem a ver com os seus dons e os seus talentos? Quem sabe está aí um nó, uma trava, né? Vamos com calma, vamos chegar lá, né? Então, quando o nosso trabalho, a nossa profissão não tem nada a ver com os nossos dons e com os nossos talentos, o que normalmente acontece? Normalmente a gente vai perdendo a alegria. Quando chega de manhã, a gente acorda para ir para o trabalho. Ai, que saco, que droga, já está na hora de levantar para ir trabalhar. Ah, eu quero continuar na cama. Não é assim que a gente muitas vezes faz? Porque o que a gente vai fazer lá naquele trabalho chato? Então, a gente há que se refletir, né? Porque o nosso trabalho é grande parte da nossa vida. E se a gente não está satisfeito lá, como é que fica? Né? Então, a gente vai perdendo a alegria, vai perdendo a vontade de levantar. E aí a gente vê grandes casos de depressão. Ah, mas, poxa, por quê? Não sei por quê. Não, a gente sabe, né? A gente está fazendo uma coisa que a gente odeia.
E aí, novamente, há que ter coragem, né? Muita coragem. Até mesmo para mudar o nosso campo de atuação. Então, analisando um pouquinho mais essa questão, né? Por que muitas vezes a nossa profissão não tem nada a ver com o nosso dom, ou a nossa profissão, a gente detesta a profissão? Muitas vezes aconteceram coisas na nossa vida, né, que propiciaram isso. Será que a sua profissão nasceu de uma violência? Isso é possível? É. E muita. Será que você fez, por exemplo, eu conheço esse caso até na minha família, né? O pai era médico, meu tio no caso, e meu primo teve que fazer medicina. Porque era a alegria do pai e a alegria da mãe, o orgulho da mãe, que estudava com ele, estudou com ele uns 3 ou 4 anos até ele passar no vestibular para medicina. Quer dizer, essa profissão nasceu de uma violência. Você foi literalmente violentado a fazer aquilo que você não queria fazer. Não é assim? Quantos de nós, né, estamos vivenciando essa situação, né? Ou por uma imposição financeira. Poxa, eu queria fazer medicina, mas eu não posso pagar. Ah, então eu vou dar aula, né? Dar aula é fácil. Não, gente, dar aula não é fácil. Dar aula é um ato de amor muito complicado, né? Eu também estou aprendendo isso agora. E a pessoa vai, porque ela acha que é fácil dar aula. Não, vou dar aula. E não é assim que funciona, né? A gente está indo contra o nosso dom, a gente está indo contra o nosso talento. Ou quem sabe, né, a nossa profissão nasceu de um grande trauma. Isso pode também? Pode. Por exemplo, né, passamos por uma tumultuada situação de separação dos pais. E de um tempo a gente não aceita aquilo, um tempo depois a nossa mãe casa. Né? E casa com, vamos dar uns exemplos aqui, um cara que tem uma padaria, um excelente padeiro, tem uma padaria maravilhosa, e faz tudo porque a gente passou a ser filho, né? Ele é o nosso padrasto e quer que a gente assuma a padaria, a gente vai herdar a padaria, e a gente de birra fala assim, nem pensar, eu não quero isso, vou fazer qualquer coisa, vou varrer o chão, mas a padaria eu não toco. A gente não faz isso? A gente faz isso, né? Pode ser um outro exemplo, né? Mas a gente faz isso. E a gente tira a oportunidade que a gente está ganhando de Deus, né? Ele deu um outro pai pra gente que a gente não quis aceitar. E ele deu um trabalho pronto pra gente usar os nossos dons. E quem sabe o nosso dom não é cozinhar. Quem sabe se a gente fosse ser aquele padeiro, ia fazer o pão mais delicioso do mundo, porque ele ia ter amor, ia ter o nosso dom, o nosso talento. Mas a gente, por birra, né? Por orgulho, por vingança, a gente não aceita. Né? E a gente não pode falar nada porque a gente não sabe os desígnios de Deus. E simplesmente a gente joga fora. Né? E aí usa a máscara. Mas Deus me deu um padrasto, me deu essa coisa de padaria, eu lá quero isso para mim. Deus é injusto comigo. Não é mais fácil botar essa máscara? Será que estamos usando algumas máscaras? Eu disse que eu ia provocar vocês hoje, né? Eu vou alfinetar vocês. Mas não fiquem bravos comigo, não. Né? Tem uma outra coisa também que muitas vezes a gente não vai bem na nossa profissão. Né? A gente tem medo do sucesso. Ah, eu não mereço isso, eu não mereço ser feliz. Isso está associado às nossas culpas. Né? Culpas recentes ou não tão recentes, mas a gente se acha, então, não merecedor, né? Das coisas boas que Deus tem para nós. E para tudo isso tem uma solução. A gente sabe que nem sempre é fácil, né? Mas
também não é difícil. Se a gente usar um pouquinho, né, de inteligência, um pouquinho de boa vontade, a gente perdoa. E através do perdão, então a gente consegue solucionar todas essas questões, né? Quando é culpa, é o auto-perdão, né? Quantas vezes a gente se culpa e a gente não se perdoa? Quantas vezes o outro já liberou, o outro já perdoou, mas a gente continua se culpando, tá? Então, quando nós usamos os nossos dons e os nossos talentos, tudo vai bem na nossa vida profissional, né? Por quê? Porque os nossos dons são divinos. Alguém discorda? Quem é que dá os dons para nós? Deus, nosso Pai, que por sinal nos dá muito mais do que dons e talentos, né? Que investe em nós todo o tempo. E para quê que Deus dá esses dons e esses talentos? E por que quando a gente usa esses dons e esses talentos, tudo vai bem? Quem saberia, amigo? Quem arriscaria uma resposta? Ninguém. Então, quando a gente ganha esses dons, Deus nos dá esses dons, Ele nos dá esses dons para a gente partilhar, para que a gente seja canal divino. A mediunidade é um dom? Por que muitas vezes a gente foge de usá-la? E a gente não partilha? A gente não faz o bem com ela? Com o nosso trabalho também. Imagina ser um bom padeiro. A gente vai ter quanto de amor naquela massa, naquele pão, e quantas pessoas vão estar sendo beneficiadas pelaquela energia positiva ali, né? Um bom vendedor, né, que vai nos fazer comprar aquilo que a gente precisa. Então, quando a gente usa esses dons, nós nos tornamos canais divinos, né? E atuamos para o bem coletivo. Então, nesse caso, o nosso trabalho não vai ser pesado. E nesse caso, mesmo que a gente ganhe pouco, é impressionante, mas o dinheiro vai render. Vai render, porque você está fazendo aquilo que você ama. E aquilo se transforma em muito, né? E a gente até brinca, né, com aquele ditado popular, né? Até falam muito isso para o professor, a gente ouve muito, né? Tem professor e professores, né? Mas tem aquele professor especial. Mas para todas as profissões, né? Tem médico e médicos, mas tem um médico, aquele que nasceu para aquilo. A gente vê isso no dia a dia. Tem o padeiro e os padeiros, né? Eu hoje peguei no padeiro, né? Então, com relação à área financeira, né, que é essa área que está tão associada com o trabalho, né, você deve se perguntar seriamente como é que você lida com essa energia chamada dinheiro. Né? Você acredita que tudo que você necessita chega para você na hora exata que você precisa? Você tem essa confiança, real confiança? Você acredita que você é herdeiro, ou seja, filho do Pai? Se você é herdeiro, filho do Pai, você já tem tudo, já herdou. Todo lucro é seu. Né? Deus não nos cobra nada, nos dá esse planeta maravilhoso, abundante. Então, eu trouxe um pedacinho aqui no Evangelho, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 11 a 13. É bem curtinho, mas esse eu gostaria de ler. Né? Então, diz assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial
dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Né? Mais acima também, um pouco antes, ele diz, batei e abri-se-vos-á. Né? Então, a nossa falta de humildade, muitas vezes, né, nos faz deixar passar a oportunidade, porque a gente não pede. Ou essa falta de confiança, né, nos faz perder muitas coisas. Porque a gente não confia, não chega. Né? A prosperidade, ela nasce dessa fé, dessa confiança total, de que o Pai não nos desampara. E que se faltar aqui no bolso, é porque a gente precisava faltar. Ah, eu pedi, mas Deus não me deu. Poxa vida, você está me enganando. Não, eu não estou enganando. Se você pediu sinceramente do fundo do teu coração e não recebeu, é porque não tinha que receber. Porque se você recebesse, ia fazer que nem foi lido aqui. Ia, como a gente diz na gíria, né? Colocar os pés pelas mãos. Ia se atrapalhar todo com aquele dinheiro. Então, Deus realmente não dá, porque Ele sabe que você não tem condição. Mas se você pedir, e pedir aquilo que você precisa, que lhe seja dado aquilo que você precisa, você vai receber. E eu gosto de contar uma historinha, também real, né? De uma conhecida minha, que o filho dela, eles são espíritas, né? Na verdade, ela entrou na jogada por causa dele. Mas ele era engenheiro e ele abandonou tudo para construir um centro e uma comunidade onde ele planta ervas e fabrica medicamentos com essas ervas e distribui. É tudo gratuito. É um trabalho super legal. Eu estive lá em Cuiabá para conhecer o trabalho dele. Né? Ela morava aqui, inclusive ela foi embora para lá, para Cuiabá, para ajudá-lo. Né? E é um trabalho super legal. E quando ele começou, né, ele não tinha dinheiro. Ele pediu demissão do emprego dele, tinha lá um dinheirinho, comprou a tal da terra lá em Cuiabá. E assim foi começando a fazer a obra, E um dia o dinheiro estava quase acabando, e ela conta isso, né? Ela mesma não acreditava. E aí o dinheiro acabando, e faltava acho que R$200 na época, e ele ia ter que pagar e não tinha de onde tirar. E um belo dia ele vai lá no banco para ver o que consegue, e chega lá, tem o dinheiro suficiente na conta. E ele, muito, né, espírita, foi lá e falou para o gerente, olha, acho que teve algum erro. O que está acontecendo aqui na minha conta? Eu não tinha esse dinheiro. Não, mas está aí, está tudo certo. Puxaram não sei quantos extratos, isso e aquilo, tudo certo na conta, e os R$200 que ele precisava lá para fazer o pagamento estava lá. Né? Então, a confiança, quando você tem que fazer, quando você está fazendo uma coisa boa, e ele produz muitos medicamentos, ele leva para o presídio, ele atende a diversas comunidades carentes, tanto dando remédio, quanto tem muita fruta, né, no quintal, lá no terreno, que é muito grande, e eles fazem geleias, fazem doce, fazem coisas, levam para essas comunidades pobres, e ele faz um trabalho lindo. E simplesmente só se dedica a isso. Eventualmente ele até faz um projetinho, uma coisinha ou outra para entrar um extra. Mas ele só se dedica a isso. E como é que surge o dinheiro? Né? Então, quando a gente está no caminho certo, quando a gente está na boa obra, tudo se resolve. E a total confiança. Né? Em geral, né, é a falta de confiança nesse suprimento divino que gera uma outra questão, né, que é muito forte na gente, que é o medo da escassez. A gente está sempre preocupado com a velhice, mas como é que vai ser? Gente, eu não estou fazendo apologia, tá? Pegar, não guardar nada, torrar tudo, a fazer besteira, né? É o equilíbrio na nossa vida sempre, tá? Então, é óbvio que a gente, né, tem que se precaver, tem que ter um trabalho, né? Um trabalho que a gente consiga receber alguma coisa, ok, beleza, mas há que se pensar no equilíbrio. Né? Então, assim, o medo
da escassez é algo muito forte em nós. É uma matriz muito forte em nós. Né? E a gente está sempre pensando assim, mas quando eu ficar muito velho, como é que vai ser? Eu não vou mais poder trabalhar. Né? Então a gente começa a juntar. E quantos casos vocês já ouviram de pessoas que perderam tudo na velhice ou que ficaram muito doentes, não aproveitaram nada do dinheiro que guardaram? Vocês já ouviram casos assim? Porque o que a gente tem que passar, a gente passa. O que a gente tem que viver, ninguém vai viver pela gente. Né? Então é óbvio que a gente vai ser precavido. Mas a gente não vai, né? Tipo, eu não compro nem uma cesta básica, porque eu tenho que guardar. Né? Vamos distribuir. Quanto mais a gente distribui, mais a gente recebe. Né? Então, é o equilíbrio. Cuidem com essa questão de guardar demais. Façam essa pergunta para vocês. Né? Como é que está sendo essa minha questão, essa minha relação com essa energia chamada dinheiro? Eu confio no suprimento de Deus ou eu tenho medo da escassez? Né? Isso também me faz lembrar, quando eu estava organizando o nosso estudo, me fez lembrar do Gasparetto. Aqui acho que todos já ouviram falar no Gasparetto. Se não no Filho, na Mãe, que é a Zíbia, né, que tem muitos romances mediúnicos. E o Gasparetto, ele dizia assim, por que eu vou sonhar com Fusquinha se eu posso sonhar com uma Mercedes? Né? Então, sonhar é permitido. Vamos sonhar. Vamos trabalhar para, né? Cuidando com os excessos. Né? Lembrando que Buda dizia, é o caminho do meio. Né? Então, a pobreza ela não faz parte da nossa essência. Deus não é pobre. Deus é pobre? Alguém acredita aqui que Deus é pobre? Deus não é pobre. Né? E nós não somos pobres. A prosperidade não é a conta bancária. Né? A prosperidade é algo muito maior. A gente está fazendo foco na finança, mas a prosperidade é algo muito além, né, da nossa conta bancária. Nós não somos pobres. Lembro também, quando eu falo desse assunto, de uma vez perguntaram para o Carlinhos Brown, e como é que era a tua vida quando tu era pobre lá na Bahia? Disse que ele ficou muito bravo. Disse, pobre? Eu nunca fui pobre. E eu nunca me esqueci disso. Porque a gente vive reclamando, né? Mas eu sou pobre. Se você vive reclamando e dizendo que é pobre, é pobre. Né? É pobre. E é você que diz. Tudo que a gente diz, a gente vai concretizando. Então ele disse, eu nunca fui pobre. Eu era sem dinheiro naquela época. Pobre eu nunca fui. Né? A gente não é pobre, a gente é filho de Deus. Né? A gente vê por aí severas provas de severa pobreza. A gente vê isso, né? Mas são provas o espírito está passando por aquela prova por um determinado tempo. Pobreza severa financeira, né? A gente vê isso. Mas isso também acontece, claro que o espírito precisa daquela aprovação, mas isso também acontece porque nós humanos somos muito egoístas, né? E queremos muito para nós. Enchemos o bolso de um, falta no bolso do outro. Né? Então, a gente precisa pensar como é que está sendo essa nossa relação também aí, com a caridade, né? Como é que a gente está trabalhando esse limite. Será que a gente está com muito e tem outro com muito pouco? Será que a gente pode, né, coordenar um pouco isso? Deus não deseja que nenhum dos seus filhos seja pobre, que esteja pobre e esteja sofrendo. Não é Deus que desejou aquela prova de pobreza para ele. Né? Foi uma necessidade, inclusive, pedida pelo próprio Espírito, que normalmente escolhe isso porque teve nessa situação de riqueza e não conseguiu passar por aquela prova, então às vezes vem numa outra contrária para que possa sentir, né,
e consiga aprender, tirar a lição daí. Né? Mas a pobreza não faz parte de nós, né? Ela não faz parte da nossa essência, ela não faz parte do eu, né? Ela faz parte dessa vida material aqui. Por acaso tem pobreza lá no nosso lar? Alguém já leu o livro Nosso Lar, ou viu o filme? Lá na colônia tem pobreza? Não, tem equilíbrio, tem a lei de Deus da forma correta, ideal, né? E dizem que o nosso mundo é uma cópia mal feita do de lá, né? Então, quem é que pode fazer essa cópia ficar melhor? Nós. Né? Importante, né, a gente lembrar, novamente eu vou falar para vocês, que o dinheiro, a conta bancária não é a prosperidade. Nosso foco hoje, apesar de ser o dinheiro, eu quero bater bem nisso, né? A prosperidade vai muito além. Somos prósperos, né? Porque temos um corpo saudável, temos a nossa profissão, mesmo que não seja ideal ainda, agora a gente vai começar a repensar isso, né? Quem sabe a gente muda de profissão, dá tempo, todo mundo aqui é novinho, dá tempo de mudar. E quem sabe, né, a gente não fique mais feliz com a nova, enfim. Mas é muito importante que a gente lembre que a prosperidade vai muito além, né? E se você não está recebendo o que merece, né, olhe seriamente para essa área financeira. Provavelmente você vai encontrar esses bloqueios, esses nós, nascidos de dores, nascidos de traumas, desta vida ainda, algumas de outras, mas muitas vezes desta vida. Né? Como eu dei aqueles exemplos, né, da nossa vingança, tipo, não vou fazer isso por birra, vou mudar de profissão, de propósito. Né? Então, assim, muita dor, muito trauma nascido das nossas, da nossa vida atual, mas do nosso comportamento, né? Do nosso orgulho, da nossa falta de humildade, frente a aceitar algumas coisas. Né? Mas a gente precisa reconhecer. Por isso que eu peço para vocês, façam autoanálise, né? Porque a gente precisa reconhecer para liberar. Enquanto a gente não reconhece, a gente não libera. E a nossa mente mente tanto, né, que a gente chega a achar que acontece com o outro, e com a gente não. Né? Então, o primeiro passo é encarar, o segundo, identificar, e o terceiro, iniciar um trabalho sério de aceitação e perdão. Quando a gente aceita, a gente também está abrindo a porta para perdoar. Né? Perdoar ao próximo, perdoar a nós mesmos, e isso vai nos levar a viver o amor verdadeiro. Então, a gente vê todo o tempo no Evangelho, Jesus dando exemplos de perdão, de amor, né? E nós necessitamos perceber que esse eu maltratado, né? Esse eu que sofre, esse eu que a gente às vezes acha que está sendo prejudicado, esse não é o eu verdadeiro, não é a nossa realidade final. Né? Nossa realidade final, verdadeira, nossa verdadeira identidade é a espiritual. Se a nossa verdadeira realidade é espiritual, por que a gente esquece quando a gente reencarna e ganha esse corpo, né? Mas a gente esquece, mas é passageiro. Então, tudo aquilo que a gente sofre nesse corpo, também fica com o corpo quando a gente deixa ele. Né? Se a gente tem uma doença grave, desencarna, partiu para o mundo espiritual. A doença não vai, né? A doença fica naquele corpo. O espírito é saudável. Né? Então, a gente precisa sair desse jogo de sofrimento. A gente faz um jogo, né, de sofrimento o tempo inteiro. A gente precisa sair desse jogo. E esse jogo é mental, é nosso. Né? Não é um jogo real, porque
A realidade é que somos espíritos de luz, né? Se não ainda totalmente evoluídos, espiritualizados, puros, como a gente quer chegar, mas no caminho. Nós já demos um passo, né? Nós já estamos deixando de sábado de tarde, em vez de a gente estar no shopping, a gente está vindo aqui no centro. Então a gente já está dando um passo na vida, para a vida real, para a vida espiritual. A gente já está dando atenção para isso, né? Então a gente já está com um outro olhar, e por isso que eu resolvi provocar vocês. A próxima vez nós vamos continuar provocando vocês, né? Numa outra área em outras áreas da nossa vida. Para quê? Para que vocês pensem e percebam, né, o quanto vocês são felizes. Nós somos felizes. O quanto nós temos. E se alguma coisa está emperrada, nós estamos emperrando. Então a gente precisa acabar com esse, né, com esse jogo que a gente entra. Esse jogo de sofrimento para ficar parado, para ficar numa zona de conforto, né? Então eu ainda não sei se dá tempo. Eu trouxe para vocês uma leitura, né, que eu achei bastante interessante, que tem tudo a ver. O dia havia apenas amanhecido e o agricultor solitário já estava capinando a lavoura. Aquele seria, como outros tantos, um dia de trabalhos árduos, de sol a sol. Ele sulcava o solo e ao mesmo tempo pensava na vida, como era difícil a sua luta diária para sustentar a família. Algumas vezes se surpreendeu questionando a justiça divina que o escolhera para o trabalho duro, enquanto privilegiava outros com tarefas leves e agradáveis. O sol já ia alto quando ele, cansado, tirou o chapéu e limpou o suor que escorria pelo rosto. Apoiou o braço sobre o cabo da enxada e se deteve a olhar ao redor por alguns instantes. Ao longe, podia ver a rodovia que cruzava as plantações, e ele avistou um ônibus que transitava pelas cercanias. Imediatamente pensou algo consigo mesmo. Vida boa deve ter aquele motorista de ônibus. Trabalha sentado e, sem muito esforço, conduz muita gente a vários destinos. Não toma chuva, nem sol. E ainda de quebra, deve ouvir uma musiquinha para se distrair. De fato, o motorista trabalha sentado e não está sujeito às intempéries. Todavia, o motorista de ônibus, ao ser ultrapassado por um automóvel de passeio, começou a pensar de si para consigo. Vida boa mesmo deve ter esse executivo, dirigindo um carrão de luxo. Não tem patrão para lhe cobrar horários, nem tem que passar dias na estrada como eu, longe de casa e da família. No entanto, logo à frente, o executivo pensava em como era difícil a sua carreira diária. As preocupações com os negócios, as viagens longas, as reuniões intermináveis, o salário dos empregados no final do mês, os impostos, aplicações, investimentos e outras tantas coisas para resolver. Mergulhado em seus pensamentos, olhou para o céu e avistou um avião que cruzava os ares e disse: vida boa é a de piloto de avião. Conhece o mundo inteiro de graça, não precisa enfrentar esse trânsito infernal e o salário é compensador. E dentro da cabine da aeronave estava um homem a pensar em seus próprios problemas. Como é dura a vida que eu levo. Semanas longe da esposa, dos filhos, dos amigos. Vivo mais tempo no ar do que no solo. E para gravar, estou sempre preocupado com as centenas de pessoas que viajam sob a minha responsabilidade. Nesse instante, um ponto escuro no solo lhe chamou a atenção. Observou atentamente e percebeu que era um homem trabalhando na lavoura. Exclamou para si mesmo, com certa melancolia: ah, como eu gostaria de estar no lugar daquele homem, trabalhando tranquilamente no meio da vegetação, ouvindo o canto dos pássaros, sem maiores preocupações.
E ao final do dia, voltar para casa, abraçar a esposa, os filhos, jantar e repousar serenamente ao lado daqueles que tanto amam, ao lado daqueles que tanto amam. Isso sim é que é vida boa. Né? E nós, então, vamos pensar na nossa vida boa e agradecer a nossa vida boa todos os dias. Quando a gente for fazer a nossa autoanálise do dia, não esquecer jamais de agradecer essa vida maravilhosa que Deus nos deu. Obrigada.